E um aluno de 13 anos matou esfaqueada uma professora hoje dentro de uma escola em São Paulo. Crime que chocou o país. Elizabeth Terreiro tinha 71 anos e morreu ao ser atendida no Hospital Universitário da USP. Outras 4 pessoas, 3 professoras e um aluno, também ficaram feridos. A tragédia só não foi maior porque 2 professoras desarmaram e imobilizaram o agressor. Ele foi apreendido e está sob custódia da Vara da Infância e Juventude. Um fato que eu trago para você agora é um resgate dos últimos 21 anos no Brasil, onde 23 ataques desse tipo, alunos ou ex-alunos em escolas, foram registrados. As mortes já chegam a 36. Nos últimos meses foram 9 ataques, isso mesmo, 9 ataques nos últimos meses. Em 2022 foram 6 mortes. Esses 9 ataques foram no segundo semestre do ano passado. A professora da Unicamp, Thelma Vinha, coordenadora do Grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública, atribui o aumento desses ataques a fatores como o engajamento das pessoas nos últimos anos a atos agressivos, acompanhados de discursos esses voltados para o medo, a reprodução em redes sociais de preconceitos vistos na família e na comunidade e ainda a radicalização da juventude através das plataformas digitais. A professora pesquisadora alerta que muitos jovens em sofrimento acabam buscando acolhimento em grupos nas redes sociais. Vamos ver então o que diz a professora pesquisadora. Abre aspas. Alguns desses estudantes e ex-estudantes têm histórico de violência doméstica, muitos abandonaram a escola e depois voltaram. Há uma ideia de que a sociedade deve para eles, por não terem êxito. E como não se sentem ouvidos, as comunidades mórbidas que estão nas redes sociais os acolhem. Thelma Vinha, professora, pesquisadora, coordenadora do Grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública da Unicamp. Cíntia, esse é um caso que chocou todo o Brasil no dia de hoje. É mais um episódio de violência nas escolas, cometido por um adolescente de 13 anos. As imagens são brutais, a gente borrou as imagens, mas é de uma violência, é de uma agressividade, é de uma intolerância, é algo terrível. Mostra uma sociedade doente. Doente, e são tantas camadas nesse. Primeiro o caso em si, né? Um jovem, menino, um adolescente, e aí a gente tem essa coisa estúpida de essa herança que o Brasil agora importa, sobretudo os Estados Unidos, onde esse tipo de crime amedronta, apavora a sociedade. Hoje, inclusive, uma atiradora entrou na escola e matou pessoas, ela foi morta depois pela polícia. A gente tem essa camada principal, que é do crime, da brutalidade, da forma como ele acontece, o envolvimento de adolescente que consegue entrar numa escola com uma faca sem ser intimidado. A gente tem aí a camada da falta de segurança na escola, que isso é generalizado. A gente tem aí a violência para com professores, que tem aumentado muito nos últimos tempos. O trauma que gera na escola, a escola vai ser fechada durante uma semana, mas a última vez que isso aconteceu, lá em Suzano, em grandes proporções, a escola ficou fechada durante mais de um mês e ainda hoje as crianças passam por terapia para tentar superar o que aconteceu. E tem um outro caso também, que é o da professora, de 71 anos de idade, a professora que morreu, que foi a vítima fatal dessa história, e que expõe uma realidade terrível dos aposentados, professores aposentados no Brasil, que precisam voltar a trabalhar, como os demais aposentados, pelo simples motivo. São 25, 30 anos para se aposentar, ela já está 10 anos depois de aposentada. A filha dela disse que era a vida dela, ponto. Mas será que se ela tivesse uma aposentadoria
que permitisse ela ter uma vida, pelo menos para comprar os medicamentos dela, que hoje é o maior problema dos aposentados, ela estaria na sala de aula? Eu acredito que não. Então, quantas camadas tem aí nesse episódio, nessa tragédia, que eu acho que precisa ser tratada, sabe, como tragédia. A punição, ela tem que ser exemplar. O Brasil precisa rever a punição a adolescentes. Eu acho que é preciso pensar uma nova forma, uma nova alternativa. Não é mais possível ser da forma como é, porque a sociedade precisa disso, demanda isso. E eu acho que discussões precisam ser feitas nesse sentido aí, Lenis. João. O que mais me chama a atenção, eu acho que uma das coisas que tem mais incentivado também isso, primeiro, a desagregação familiar ninguém discute, é a base de todos os problemas. A gente costuma culpar autoridades, costuma botar no sistema de segurança, na educação, não sei o quê. Só que o pai não tem mais controle nenhum sobre o filho não presta conta mais de nada. O filho chega com o filho quer usar um bem que a família não tem condições, mas que ele adquire por meios inidôneos e a família sabe. Ele chega com uma moto, a mãe finge que não vê. Ele chega com um aparelho celular que custa R$10.000, dizendo que dividiu, que não sei o quê, e a família vai aceitando justificativos que são injustificáveis, que na verdade já são a porta de entrada dele para o crime. Aí a família finge que ela ignora isso por comodidade, muitas vezes, até para não ter trabalho. O segundo ponto é a questão do endurecimento. Por que tem que endurecer, a gente já falou aí? Não é por uma questão de ódio, não é por questão disso, não. Sabe por que é? É por causa do exemplo. É por causa do exemplo. A gente agora segue o exemplo dos Estados Unidos nisso. Eu cansei de dizer assim, esses americanos toda semana inventam. Agora a gente não pode mais falar dos americanos porque a gente está chegando no patamar deles. E o pior, há uma glamorização nas redes sociais disso aí. Pode ser o pior cretino, o pior escroto, o pior vagabundo. Se ele fizer um ato que chame a atenção, todo mundo vai lá e ovaciona. O que é uma desgraça. E ele já tinha publicado, as redes sociais dele incomodavam as famílias na escola anterior. A escola anterior emitiu um alerta contra ele. E mesmo assim não se leva em conta. E agora é engraçado. Nessa hora não apareceu o Conselho Tutelar, que reprime a família lá quando tem um problema. Não apareceu a Curadoria da Infância, que é o Ministério Público que tem que acompanhar. Porque muitas vezes também é o que disse a professora. Há um abandono. A criança está lá, muitas vezes criança mesmo, não é nem adolescente. Criança, abandono intelectual, a família abandona. O pai não vai atrás do que o filho está fazendo, ele paga a maior pensão ali, diz um oi, tchau, um bom e até logo e mais nada. Ele não acompanha uma nota, ele não dá uma bronca. Que muitas vezes tem gente que diz, porque tal é bruto, deu uma bronca, usa um método antiquado. Às vezes é melhor ser antiquado do que ser moderno no vandalismo, né? Amadeu, me chama a atenção esse dado. 7 casos nos últimos 6 meses do ano passado. Ou seja, o que a gente já não via em tempos passados, nos últimos meses, está numa escalada. É mais de um caso por mês no último semestre. Tem um caldo muito forte aí, a Cíntia falou, o João também. Agora, para mim é muito determinante os últimos anos do Brasil desse acirramento do ódio. Até eu trouxe na semana passada que o Brasil é um país mais triste. Sim, caiu no ranking da felicidade mundial, da ONU. É isso, aqui é rancor, resolver na marra. Ontem, num jogo de futebol, o Internacional foi desclassificado pelo Caxias em casa. Lá um cidadão estava com a filha dele. Se a Juliana puder, Ananias, pegar essa imagem ou só a foto do rapaz, porque é uma coisa assim que se você não olhar a imagem, só contando a gente não acredita. Terminou o jogo, o Caxias ganhou nos pênaltis, o jogador do Caxias estava comemorando a classificação e os jogadores do Inter, para demonstrar macheza, como nesses tempos atuais, o homem sou eu sou machão, no jogo ele perde. O que era para fazer, que era ganhar o jogo, ele não ganhou. Não se aplicou em campo, né? Mas na hora disse, sou eu, você não vai comemorar aqui na minha casa não, o machão, a porrada. Isso incentiva a torcida também
e um vomitativo lá da arquibancada veio com a filha no colo, adentrou ao gramado, olha, ó, ele está lá, ó, com a filha, Ananias, Sim. adentrou ao gramado para agredir o jogador do Caxias. Esse de óculos aí, ó. Mas me diz, um cidadão desse tem condição de criar uma criança? Ele tem condição de ser chamado de pai de família ou de ser um núcleo familiar? Não tem, cara. Não, peraí, João, eu tô te falando, olha ele aí, ó. E tá aí a filhinha dele. E Deus queira... Ele invadiu o campo, eu nem Amadeu, com a queria, criança, peraí. colocou a renda da criança Mas nisso. eu nem queria estar pensando... Pois eu tô pensando nisso. Eu tô pensando... Não vou pensar no que marginal ele, desse. que ele entrou com a criança para servir a criança de escudo. Assim, eu vou lá dar um chute no cara, o cara não vai me bater porque eu tô com a Aí, criança mais no colo. cretinice ainda. E a polícia não vai me prender porque eu tô com a criança no colo. Um cara desse não era pra ter mais nem... Não, aí eu te pergunto, é pra gente como essa que o Brasil tá dando arma, cara. É isso que eu quero te falar, João. Eu quero chegar nesse ponto, que o Brasil quer copiar os americanos do que eles têm de pior. A cultura americana é diferente da nossa. Eles lá foram forjados na bala e no sangue. Tanto na independência deles, colonização, foi tudo na bala e no sangue. Nós aqui não. Mas Nós eu somos vou só dar um diferentes. dado. Ei, Fábio, deixa eu só ver o Mais uma França. vez, tu insiste em misturar tráfico internacional de armas, que é uma coisa completamente diferente do que é o cotidiano das armas. É uma coisa completamente diferente. Você toda vez se equivoca nessa tese. Não, e dos João. últimos ataques, 6 dos 9 que teve, 6 foram utilizados, sabe o quê? Material cortante. Esse rapaz de hoje- que eu posso comprar em qualquer lugar. Esse rapaz... Que eu posso tava- comprar em qualquer lugar. Você leu a reportagem sobre esse rapaz de hoje? Eu tô dizendo, ele usou a arma. Ele não usou porque ele não teve acesso. Sim, mas ele usou a arma. queria. Não, porque O você não está planejamento demonstrando. dele. O problema não é a arma, o problema são as pessoas. Mas é a cultura. João, O problema são as pessoas, as pessoas estão atacando João, de estilete. a ideia desse Ele atacou foi com adolescente... estilete, Amadeu. João, deixa eu só João, ouvir cada um uma a vez. ideia desse adolescente era usar uma arma. É que ele não conseguiu. Se fosse nos Estados Unidos, ele teria conseguido e teria sido pior. Porque ele tinha armado, tinha matado... Teria sei lá não, sabe quantos- por que não teria? Porque lá o menor desse aí, ele vai com pepena igual um adulto lá. João, Lá vai com pepena. João. E tem diminuído. A gente fala dos americanos hoje, mas lá a violência escolar João. tá regredindo. E aqui tá aumentando. Ananias, só um dado aqui rapidamente. vai. 2 países, Cíntia, França, Ananias, nossa audiência. 2 países do mundo que têm um IDH parecido. Então, não vou comparar o Brasil com os Estados Unidos, que é diferente. Mas não dá para a gente comparar a Alemanha com os Estados Unidos? Sim. Mais ou menos a renda per capita, mais ou menos o padrão de vida, mais ou menos acesso aos bens, né? Mais ou menos a mesma coisa. Os 2 países têm posse de arma, posse. Quer dizer que é autorizado que ele, dentro da casa dele, para resguardar o lar, para a defesa dele, posse de arma, tá ok nos 2 países. Só que nos Estados Unidos, para a maioria dos estados, dá direito a porte de arma, que é o sujeito ir para a farmácia armado, é o sujeito ir tomar um sorvete armado. E na Alemanha não existe porte de arma para ninguém. Estatísticas, números. Pois na Suíça existe. Estados E é a Unidos. menor taxa de homicídio da Europa. Peraí, João. Na Suíça existe, é a menor taxa de homicídio da Europa. Estados e é para Unidos. todos lá. Estados Unidos, 155 mil mortos por arma de fogo por ano. 155 mil Isso aqui morre em 2 anos no trânsito. de armas pô. de fogo por ano. Mas A Alemanha, 4.500. França, Você está comparando alho com bugalhos. Uma comparação que, para mim, efetivamente não tem nada a ver. Compara com a Áustria, que está bem ali do lado, e com a Suíça. Que na Suíça é porte mesmo, não é posse não. Que eu também nem sou a favor do porte, eu sou a favor da posse. Mas vamos ser radical. Compara com a Suíça. É a menor taxa de João. homicídio da Europa. E é permitido qualquer Deixa eu ouvir cidadão França. comprar uma arma. Vai, Até França. o estrangeiro com visto Ananias, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que se adaptou a conviver com a violência e não Aí se bota a adaptou culpa nas apenas armas, bota a a culpa em conviver quem? com Menos a da família. violência, mas também passou a adotar comportamentos e atitudes
que incentivam a violência. O Amadeu, inclusive, citou aqui alguns exemplos, e os exemplos estão por todos os lados. Estão na questão religiosa, estão na questão de orientação sexual, estão nas escolas, estão em todos os ambientes. Então, a cultura brasileira é uma cultura que está voltada à violência. E a gente tem percebido, de fato, uma piora nos casos do tipo, porque nos últimos anos, no nosso país, essa violência tem sido incentivada por discursos, inclusive de autoridades de grande porte, autoridades políticas que incentivam o ódio àqueles que eles não concordam politicamente, como metralhar a petralhada e outros adjetivos do tipo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão também passando pela educação, para que os nossos jovens, as nossas crianças, desde ali o início, aprendam o respeito, aprendam a ter uma cultura de paz. Porque hoje o que a gente vê no Brasil é um vírus da violência se espalhando em todos os âmbitos. Você tocou num ponto, Franci, educação. Comparando países, vamos olhar também índices de educação, cultura desses países. É um outro ponto para a gente balizar essas comparações.